Como vão? Tudo bem? Começamos com esta imagem em que milhares de abelhas teriam invadido uma área em Etibot, no sul de Israel. De acordo com os relatos, as autoridades aconselharam as pessoas a evitarem se aproximar das abelhas que se instalaram em um complexo comercial. Isso chama a atenção hoje. Bem, outro assunto que também chama a atenção nas últimas horas, nos últimos dias, é que foram relatados alguns incidentes nas torres de controle de aviação. Desta vez, algo que chama a atenção é isto. Ouçam. Os caras precisam ser profissionais. É por isso que você ainda pilota um RJ. Não. É você, foi engraçado nos primeiros 5 minutos. Luz vermelha bem grande, não acha, cara? Miau. Miau, miau, miau. Miau, miau. Bem, de acordo com o que foi relatado, foram ouvidos e detectados 2 pilotos que estavam brincando, miando e latindo em uma frequência de emergência da aviação. Não é a primeira vez que isso acontece, só que agora, bem, tudo está sendo observado com mais atenção devido à falta de segurança que tem havido no TSA, vamos dizer, nas torres de controle. Miau, 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 miau. Esse tema é polêmico, embora garantam que isso é mais comum do que parece, mas enfim, faz parte do que tem acontecido. Esse incidente, ao se tornar viral, já está sendo investigado, evidentemente. Outro assunto também, outra imagem que chama a atenção hoje é a seguinte. Esse é o momento. Vamos ver se conseguimos ver aqui na tela. É o momento em que a nave Orion da Artemis II, a nave Orion, está entrando na atmosfera da Terra. A imagem de dentro. Como é por dentro? Então, na verdade, está muito mais tranquilo do que eu imaginava. Sim. Não é tão intenso como nos filmes. Não é como nos filmes, nem mesmo. Aliás, eu acho que uma daquelas, como se chama? Essas montanhas russas que você adora. Então, algo assim, né? Eu imaginava, mas nem isso. Olhem, vamos ouvir. Vamos lá, aí vai. Vai, aí vai. Aí vai. Os tempos estão bons, tudo está bem, a pressão está boa. Ele diz que está tudo bem, a pressão está boa. Na verdade, a astronauta diz: é impressionante, não é? Muito diferente de como. Hollywood, você mentiu para nós, Hollywood. Andar pelas melhores ruas do México é mais emocionante. Eu acho que sim. Mais intenso, mais perigoso. Sim, na verdade, eu acho que sim. Eu fico bem desconfiado com os buracos no México, muito mais intensos do que isso. Então aqui o mexicano médio já está acostumado. Esse latino-americano médio está pronto para ir ao espaço perfeitamente, sem problemas. E, bom, dentro do que chama a atenção agora em termos de tecnologia, o que é que estamos vendo? Aqui estamos vendo como uma foto 3D, um holograma, na verdade, um holograma de alguma pessoa que você tenha perdido. Essa é a ideia, ter como uma lembrança e vai estar lá, vai dizer frases. Alguns dizem que poderia até servir como um guia digamos... Da pessoa. De personalidade, sim, de personalidade. Com a voz e tudo. Aham. Com a voz e tudo, mas enfim, aquele que eles mostram ali tem frases da pessoa e a imagem em 3D do holograma, né? Parece intenso, né? E realmente me dá um certo receio. Porque parece muito real. Eu acho muito interessante, é que assim vai ser a lembrança das pessoas. Assim eu acho mais interessante, não sei. Para mim parece como, por exemplo, se você quiser apresentar a avó para os netos, porque os netos não a conheceram, né? E que possa ter uma pequena conversa, não sei, eu acho interessante algo assim. Olha, eu sei que a Astrid não está preparada para isso. Não, de verdade. Eu estou preparado para isso, para mim é a mesma coisa que as fotos. Exatamente a mesma coisa que as fotos, só que... Você está falando como esse ou que interaja? Que interaja, claro, sim. Eu sinto que, o normal, o natural é que essa pessoa... O normal é andar sem roupa, então vamos tirar a roupa de uma vez. Isso é o normal, quer dizer, se você for para esse ponto, é isso. Convenco. É o clássico de não aceitar as mudanças, igual as fotos, né? Quando diziam que não porque roubam a alma, né? Agora parece uma coisa ridícula pra gente. E no futuro vão olhar pra trás e vão dizer: as pessoas ficavam assustadas, achavam que não era normal.
ficar vendo e conversando com seus falecidos, tipo, vão ficar entediados em 5 minutos. Não é como se fossem ficar horas nisso. Agora eu não sei. É tipo, olá, vó, né? Oi, quem sabe quem? E aí, como era a sua vida? Ah, minha vida era assim e assim, porque vão se basear na biografia, né? Minha vida era assim, nasci em tal lugar, blá, 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 blá. E aí acabou o assunto. Mas eu acho interessante porque, imagina isso. Bom, pode ser que você não aceite isso no lado familiar, pode te parecer estranho. Mas pra mim não, porque, tipo, né, um bisavô, um tataravô, conhecer certas famílias. Mas imagina isso no tema educacional, vamos dizer Zapata. Ah, claro. Ou, sei lá, você está estudando história e vai poder conversar com esse Winston Churchill, né? E eu vou dizer, ô Winston, como você fez sua estratégia naquele dia na guerra? Eu estava aqui, né? E ele aparece com seu cachimbo. Ele tem cachimbo, né? Acho que sim. Bom, estávamos aqui, não sei o quê. Depois pedem para mudar para o inglês para ouvir a voz original. Ele fala em inglês e manda ver. Mas assim eu gosto, assim sim. Assim sim. Bom, É a mesma coisa, é a mesma coisa. não, você não o conhece. Estou falando de sim. Um parente que você nem conhece. Imagine poder conversar com seu tataravô. Imagina poder conversar com esse seu vô, que era seu bisavô basco, né? Sim, né, seu bisavô. É sim. Bisavô. Um bisavô seu basco que te conte a história. Não sei o que aconteceu, não sei. Pra mim parece bom com sotaque espanhol ou basco, não sei. Esse eu acho interessante. Antes eu era do time Astrid, achava meio assustador, agora não. Mas depois você vai se acostumando. Quer dizer, você vai vendo tanto que já, tipo, tudo bem que não temos isso agora, mas já tem muita gente que faz isso de diálogos, de conversar com as pessoas, ou de que você coloca a foto e dá um efeito tridimensional, né? Tipo, que parece um pouquinho de vídeo. Isso é muito louco, mas parece super interessante. Na verdade, mesmo que pareça estranho agora, isso vai ser normal em alguns anos. Quer dizer, vai ser quase normal. Quer dizer, é como se eu já tivesse conversado com meu bisavô, com meu tataravô, sabe? Tipo, vai ser assim, você já não precisa mais da Ouija, só isso. Esse é um assunto meio sinistro. Isso eu acho muito sinistro, né? Mas tem gente que faz isso mesmo, tem gente que tem esse costume. Bom, vamos para outros assuntos interessantes. Já estamos nas imagens, você está me distraindo. Eu fui sozinho, ok? Bom, a questão é que... Bom, mostram isso, não, é um treinamento disso que estamos vendo aqui. Eles estão treinando os soldados russos. O que foi? Não, soldados russos. São soldados russos. O vídeo foi publicado para zombar dos ucranianos por isso. Mas enfim, eu achei interessante de qualquer forma, ou seja, são soldados russos com o rosto todo coberto e os instruem a colocar torniquetes em condições muito extremas, né? Ou então o soldado atrás fica assim e segura eles como se fosse o chefe, né? Ele segura eles e fala, agora teve uma bomba. Uma bomba. É assim, né? Assim, como se essa fosse a sala de cinema 4DX. Mas é interessante porque eles estão colocando os torniquetes, estão explicando para eles. Acho que eles também têm que tomar notas. Tem que fazer várias coisas, como várias funções. E no final, quem está ali como supervisor vai e verifica se o torniquete está bem colocado. Por exemplo, um deles coloca direito, o outro coloca muito frouxo. Ele diz não, ou seja, você tem que apertar bem forte, porque senão, bom, se sai todo o sangue, enfim, são formas de treinamento, talvez não sejam as ideais. Lembrei, você lembra daquelas do Polo Sul que colocam uma tina na cabeça deles? E todos que vão fazer estudos lá no Polo Sul, na Antártida, vão todos um atrás do outro com a mão no ombro de quem está na frente. Porque pode haver uma nevasca tão forte que você não enxerga. Todos ficam juntos para não perder ninguém e por isso colocam essa tina na cabeça para, digamos, imitar as condições de uma tempestade de neve. O que falta ao cientista é colocar a tina na cabeça na tempestade, certo? Mas isso é do documentário do Exército. Bom, isso é muito louco, né? Nos treinamentos, eu acabei de encontrar uma reportagem, né, uma entrevista que o Will Smith fez para um documentário que vão lançar na Antártida, que vai do Polo Sul ao Polo Norte em 100 dias. Mas ele disse que no Polo Sul, na Antártida, pelo menos onde ele foi, que ele tem que fazer todas as necessidades básicas em um saco e guardar numa mochila. Ou seja, ele não pode fazê-las.
Sim, literalmente, ou seja, você não pode fazer. E não pode deixar nada ali, nada, absolutamente nada. Ou seja, então você tem que guardar tudo em sacos separados. Além disso, é uma regra, ou seja, você não pode misturar, né? Todo o lixo, digamos assim. Mas você não precisa separar. Sim, você tem que separar. Essa vai em um saco e você vai juntando, vai juntando. E depois, no final, não sei se é no Chile ou na Argentina, mas é em um desses dois países onde é processado. Sim, é processado. Não sei o que fazem, mas esse adubo é processado. Sim, suponho que seja adubo, mas sim, as regras são muito rígidas para não contaminar essa área. E bom, na verdade é disso que se trata o documentário do Will Smith. Ou a ideia é falar sobre tudo o que está acontecendo no planeta e tudo isso. E falando nisso, vamos para o que está acontecendo na corrente do Atlântico, que, segundo um novo estudo, está à beira do colapso. Isso é muito sério. Vamos lá. Bom, a corrente é a corrente, o AMOSE, ou seja, a famosa corrente, o AMOSE. Não é que eu esteja repetindo a palavra corrente. Quer dizer, parece que soa como se fosse só a corrente. Mas enfim, a questão é que já falamos sobre isso há alguns anos. Sim, de uma corrente que se chama AMOC e que no caso de ela parar, ou seja, se ela parar, se colapsar. Bem, o efeito seria tremendo. Estaríamos vivendo essa experiência de o dia depois de amanhã, esse filme onde, de repente, pelo menos muita gente do norte dos Estados Unidos teria que vir para o sul, talvez para o México, não sei, mas muitos teriam que vir porque seria impossível viver na região. Seria como querer viver no Polo Norte. Seria complicadíssimo. Então, por exemplo, aqui nesta altitude, eu acho que seríamos como Nova York. Aqui teria neve em certa época do ano. Vamos lá? As condições seriam completamente diferentes, todo o Mar do Norte estaria congelado, os efeitos seriam tremendos. E quando eu falava antes dessa possibilidade do colapso da corrente AMOC, poderia acontecer daqui a 100, 200 ou 300 anos, ou seja, no futuro talvez possa acontecer em algum momento. Já aconteceu antes e nem todos os seres humanos foram afetados, ou não todos. A gente costuma achar normal o jeito que vivemos, como o inverno e o outono, que existem em certas regiões do sul da América. Não existem as mesmas formas como na Colômbia, eles não têm as mesmas coisas. As estações do ano, como a gente tem aqui, e todo mundo assume que tem que ser assim em todo lugar, né? Mas se você olhar para o passado, era diferente. Só que em outra época as coisas eram bem diferentes e em outra época realmente o mundo está mudando constantemente e de repente parece que está acelerando. Algumas coisas a AMOC, que é uma delas, e o relatório é publicado por um dos meios mais sérios nesse assunto, que é o jornal The Guardian, que faz uma análise. Com base em tudo o que está sendo publicado pelos cientistas, o que eles fazem é retomar o estudo e dizer: bom, pessoal, vocês já viram isso? Já viram o que os cientistas estão dizendo sobre o assunto? Porque estão dizendo literalmente que estaria bem à beira do colapso, e isso deveria ser. Muito mais do que a questão do Irã, e muito mais do que tudo o que está sendo falado em todas as notícias, essa deveria ser a principal notícia do que está acontecendo agora no mundo. A circulação de revolvimento meridional do Atlântico, é assim que é conhecida a circulação de revolvimento meridional do Atlântico, uma das correntes mais importantes do planeta, estaria, segundo o que relatam, em um enfraquecimento acelerado. Já faz alguns anos, eu comentei sobre isso há uns 2 anos, se não me engano, diziam. Acho que em 2024 isso iria começar. Com o colapso da AMOC, se não me engano, e na hora disseram, olha, de alguma forma não se sabe como, mas a AMOC reviveu. Ou seja, esperava-se que o colapso, ou seja, estamos falando do que é isso, tudo o que é a corrente que vem do mar, que avança por aqui, passa pelo Golfo, traz água quente, chega ao norte e ajuda para que isso não congele toda essa região.
Então, o que está acontecendo? Por que os cientistas acham que ela está enfraquecendo? Uma das razões. E agora eu vou falar do que já estudamos em todos esses relatórios científicos, e agora vou falar do que estão dizendo agora, sim, para irmos em detalhes. Uma das principais razões para o possível colapso disso é a Groenlândia, ou seja, a Groenlândia. E essas zonas do mundo onde está derretendo a água potável, ou seja, potável não, a água doce, sim, ou seja, onde está derretendo a água doce. A água doce tem características diferentes das outras águas. Vamos falar dos minerais que o mar normalmente possui. Então essa mudança na química está causando, é o que os cientistas acreditam, está causando. Que isso seja uma bagunça, vamos dizer assim, no mar, só para explicar da forma mais simples possível, e essa bagunça, isso faz com que algumas correntes enfraqueçam, outras surjam e ocorra o desequilíbrio. E nesse desequilíbrio, o que mais está sendo afetado agora é a correnteza da água, a flora, a fauna, tudo isso. Os peixes chegam ao norte graças à água quentinha que avança por baixo do mar, vai avançando e chega até lá. E essas correntes geram vida. Basicamente, que seja possível viver em Nova York, que seja possível viver no Canadá, nas costas, não é? Ou seja, faz frio no inverno, mas você pode viver perfeitamente, não tem problema. Mas se de repente você diz que todo o mar está congelado, aí a coisa já seria bem diferente, não é? Como é que o petróleo, ou seja lá o que for, vai chegar por ali, né? Quer dizer, pelo mar. Pelos portos dali, se de repente tudo ficar muito complicado, seríamos obrigados a um êxodo para o sul, não é? Onde esse muro aí agora seria, digamos, favorável, mas para esse lado de cá já não, né? Aí já não queremos tanto, né? Não estou dizendo supondo o que vai acontecer, mas enfim, a circulação meridional é um sistema que funciona como eles chamam isso de uma esteira transportadora, que move a água quente dos trópicos para a Europa e para o Ártico. Isso regula o clima global, não é só a água, mas regula o clima. Os cientistas alertam que agora estamos como num cara ou coroa. Eles dizem que há 50% de chance de colapso e que isso seria um salto enorme em relação às estimativas anteriores. Antes, quando se falava sobre o possível colapso, diziam que a possibilidade era de 5%. Agora, de acordo com este estudo, falam em 50%. O novo estudo combina modelos climáticos com dados reais do oceano, reduzindo a incerteza e confirmando cenários que, segundo eles, agora são muito pessimistas. As projeções da desaceleração podem variar dependendo de quão longe você vá. Se você for muito longe, digamos, até 2050, 2070, 2100 ou ainda mais adiante, eles dizem que basicamente a probabilidade de colapso aumenta para 60%, 70%, a possibilidade vai aumentando. E se você considera anos mais próximos, a possibilidade vai diminuindo, pelo menos por enquanto. O ponto é que eles veem que está acelerando. Exatamente. E o colapso da AMOC traria invernos, como disse Pepe, muito extremos na Europa Ocidental, principalmente secas severas e alterações no padrão das chuvas globais. No caso da África e da América Latina, poderiam ser afetados por mudanças nas chuvas que sustentam a agricultura. Haveria uma seca forte e o nível do mar do Atlântico poderia aumentar entre 50 a 100 centímetros adicionais. Temos que lembrar que não é que sobe só 50. Em todos os lugares é que em um lado vai subir muito mais, agora em outro menos. Ou seja, não se distribui igualmente na Terra, há pontos em que sobe muito mais. Por isso, há zonas ou países que desapareceriam. E o aquecimento do Ártico é muito importante, porque a água mais quente reduz a densidade, dificultando o afundamento que impulsiona essa corrente. Bem, isso faz parte do que é relatado, não é? Não é um alerta que, pelo menos para mim, é interessante discutir dentro desses relatórios. Está o professor Stefan Rasmus, do Instituto de Potsdam para a Pesquisa de Impacto Climático na Alemanha, que é um dos que relataram isso. Também está a própria NOAA, que tem feito seus próprios estudos. A circulação meridional de retorno do Atlântico, a famosa AMOC, e sua desaceleração, segundo eles, precisa ser estudada com mais detalhes. Agora eles dizem que também vão usar esses sistemas, como a IA e sistemas satelitais, para poderem ser mais precisos e avisar a tempo sobre essa situação que não tem data. Não é como se... Se acontecer, não há o que fazer. Se não, bom, pelo menos eles nem falam disso, eles só falam.
Tipo, pelo menos ficar atentos ao assunto. E se esses se aceleram, dizendo que tem uma data, aqui a gente vê eles comentando, obviamente, mas já faz alguns anos que parece que batem na porta e dizem cuidado, porque pode acontecer ou pode acelerar. Na ocasião anterior, em 2024, 2026, por aí, falavam que já no próximo ano poderíamos estar vendo uma aceleração bem completa. Depois disseram que começa a se ativar de novo. Talvez sejam ciclos que nem entendemos e talvez o problema não seja tão grave quanto parece. Mas estamos todos aprendendo, no final das contas, estamos todos estudando e aprendendo sobre o assunto. É como o Sol. Sabe-se dos ciclos e de algumas coisas, mas novos estudos sempre surpreendem. Se não, veja agora. O que pensávamos sobre o Sol estava errado em vários pontos, e agora sabemos que é diferente. Todos aprendemos juntos, e aqui tentamos compartilhar isso com vocês. As atualizações mais importantes desses temas, vamos para outros assuntos interessantes. Bem, de acordo com o que foi reportado, há duas notícias que têm a ver com o tema do Líbano, com o tema do Líbano e o tema de Israel. Primeiro vamos para a má notícia e depois para a boa, por assim dizer, certo? O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, rejeitou de forma categórica qualquer possibilidade de cessar fogo. A má notícia é que não há cessar-fogo e ele rejeita totalmente essa possibilidade. A condição-chave que Israel impõe é clara, dizem eles: o desmantelamento completo do Hezbollah e que o Líbano se comprometa a desmantelar o Hezbollah. Basicamente é isso, né? Esse anúncio acontece em paralelo às primeiras negociações indiretas. Lembrem-se que o governo libanês e o governo israelense se encontraram cara a cara em Washington e, nessa negociação, chegou-se a essa ideia. Aliás, já comentamos isso há pouco, né? Acabei de falar sobre isso em uma transmissão que fizemos de última hora, sobre como tudo tem acontecido. Todo esse assunto dos ataques a diferentes pontos, onde dizem que vão até o rio Litani, que essa área vai ser uma zona de segurança ou cinturão de segurança. A gente viu isso há alguns momentos nessa região, né? Ali está o rio Litani e mais ou menos essa é a linha do rio, certo? Esta é a linha do rio e tudo isso desse lado. Aí vai estar Israel, em teoria as tropas de Israel, até quando? Desculpa, até que o grupo Hezbollah seja desarmado e esse é o assunto. Agora a pressão dos Estados Unidos é por outro lado, para terminar e parar de atirar de uma vez e que haja um cessar-fogo imediato. Sim, essa é a pressão por parte dos Estados Unidos e de Israel, porque Donald Trump já quer sair dali, ponto. Então, tem duas coisas e é muito estranho, porque Hezbollah disse que não se importa com o acordo. Se vocês concordarem e houver cessar-fogo, tudo bem, mas se não houver cessar-fogo, eu não tenho nada a ver com isso. Claro que tem a ver, porque se o Irã ligar para eles e os iranianos disserem cessar-fogo, é cessar-fogo, né? Ou seja, eles seguem as ordens do Irã. Mas, por outro lado, agora parece que está acontecendo uma reviravolta, não é? Exatamente. Pois bem, foi informado que o gabinete de segurança deste Benjamin Netanyahu teria se reunido agora à noite para discutir um cessar-fogo temporário no Líbano. Isso depois de receber pressão por parte dos Estados Unidos e, segundo informações, os Estados Unidos estariam pressionando Israel para que aceite esse cessar-fogo e possa também negociar com o Irã, como comentou Pepe. Sim. Dos pontos que querem que sejam cumpridos para começar a negociar, se quiserem negociar isso, precisa ser cumprido. E no final de semana passado, basicamente não foi cumprido porque Israel continuou com os ataques. E segundo fontes do Hezbollah e do governo libanês, informaram que estavam sendo feitos esforços para alcançar esse cessar-fogo. E essa informação vem um dia depois dessa reunião, que é histórica, como a Pepe comentou para vocês. E também depois que Netanyahu assegurou que esse cessar-fogo não iria acontecer. Exatamente, ou seja, basicamente é uma notícia contraditória, porque hoje as FDI mostram um avanço nesse sentido. Cinco grupos ao mesmo tempo, avançando em direção ao rio Litani. Há uma conversa sobre um acordo entre o governo libanês, o governo israelense e, no meio, o grupo radical Hezbollah. E, ao mesmo tempo, a pressão dos Estados Unidos. A situação está realmente tensa na região. Mando um grande abraço ao pessoal, muito obrigado.
Muito obrigado por esse superchat, um grande abraço e muito obrigado a toda a comunidade que nos apoia, seja comentando, dando like ou com um superchat, com uma assinatura. Muito obrigado por tornar possível esse projeto informativo e também de conversa, não é? Conversamos sobre vários temas, inclusive entretenimento em equipe. Vamos para outros assuntos ou querem acrescentar algo? Vamos para outros assuntos importantes. Tem se vivido uma situação caótica lá em Washington, já que, bom, de repente, veja, eles têm reprimido muitos jovens lá em Washington. Acreditando que haveria mais segurança, Donald Trump chegou até a colocar militares. A Guarda Nacional, mas com o tempo percebeu-se que as pessoas ficavam cada vez mais e mais irritadas. E esse descontentamento também começou a ser notado entre seus seguidores. Vamos dizer muitos, poucos, o que vocês quiserem, dos jovens republicanos que havia e de outras idades, começaram a dizer que já não podiam mais apoiar Trump. Se vão, se não nos deixam nem sair, não nos deixam nos divertir ou não nos deixam fazer isso. Então, de repente, Washington diz, pelo que entendo, eles dão a abertura, dizem, bom, então. O que vão tirar agora é, como dizem, um toque de recolher. Sim, um toque de recolher. Tira. Esse abrangia todos os menores de 18 anos, das 8 da noite até as 6 da manhã do dia seguinte. Isso começou nas férias. E como já sabem como são os garotos nos Estados Unidos, eles não gostaram disso. Por quê? Porque foi imposto, porque houve uma série de concentrações de jovens. Não me lembro de Washington, mas lembro que pelo menos na Califórnia, em diferentes estados, de repente eles entravam e roubavam. E coisas assim aos montes. Então, bom, colocaram essa lei como uma emenda temporária e, bom, hoje vão tirar, já está autorizado tirar, porém tem um certo nervosismo porque agora começaram a sair muito mais, né? Já sei. Ou seja, obviamente, você mantém eles ali contidos e de repente tira isso. E bom, começaram a sair para as ruas, há nervosismo, tomara que não fique intenso. Porque também penso, ok, você já está aí, já tem a liberdade, mas quer dizer, respeite as leis também, né? Por outro lado, não sei, é esse vai e vem, sem ir sempre aos extremos. Mas vamos ver o que acontece com Washington. Todo mundo, no próximo dia 21, ou seja, em mais ou menos uma semana, o Conselho Municipal de Washington, D.C. vai decidir se volta a impor esse toque de recolher além da primavera, com o objetivo de proteger a cidade nos meses em que há mais turismo e mais movimento. Claro, bom, vamos ver o que acontece, né? Mas esse assunto chama a atenção. Vamos para outros temas também importantes. Tem um assunto que tem a ver com o Estreito de Hormuz, né? O que está acontecendo por lá? Existe uma rota alternativa que poderia reorganizar o tráfego marítimo caso esse estreito fique fechado por muito tempo, né? Exatamente. Bom, essa crise que agora está deixando não só a Europa em xeque, mas eu acho que quem está sofrendo mais agora é o Pacífico, né? Os países da Ásia no Pacífico. E, bom, está sendo sugerido que haveria outra rota que poderia ser utilizada. Qual seria? Entre elas, a que mais se destaca é o Canal de Istambul, que é um projeto muito ambicioso. Adivinhem quem está por trás disso? Obviamente a Turquia, que volta a ganhar relevância neste momento por causa da segurança das rotas tradicionais. Porque, bom, não é a primeira vez que o Irã mantém o Estreito de Hormuz como refém, ou seja, várias vezes pelo menos já fez a ameaça, só que agora realmente está fazendo. Claro, então é extremamente importante para a existência da Europa e sua infraestrutura ter um caminho que seja sempre seguro, que não esteja à mercê de um país que, bom, é controlado por um grupo muito, muito extremista, né? Então, bom, esse é um dos canais ou caminhos que estão sendo considerados de Istambul, que é uma via artificial projetada na parte europeia da cidade. Ou seja, lembrem-se que a Turquia tem uma parte que está na Europa e outra parte que está na Ásia, né? E bom, seria na parte mais europeia, concebida para conectar o Mar Negro com o Mar de Mármara ao longo de aproximadamente 45 quilômetros, e esse traçado seria paralelo ao Estreito de Bósforo, uma das passagens naturais que, além disso, é uma das mais movimentadas do mundo por onde se cruzam. Dezenas de milhares de navios, incluindo petroleiros e também cargueiros.
Bom, então vamos ficar atentos a isso. Será um estreito que mudaria bastante o movimento, né, o tráfego que existe nessa região. Seria uma rota alternativa que reorganizaria, garantiria em grande medida o tráfego no estreito. Não resolve tudo, mas pelo menos resolve parte do problema. Alivia o estresse e a tensão. Alivia um pouco a tensão, exatamente, mas também tira poder do Irã nesse sentido, para que não fique usando esse tipo de artimanha. Agora, Que, por sinal, esse projeto foi apresentado por Erdogan lá. Em 2021, custaria mais ou menos 23 bilhões e 400 milhões de euros, dos quais 14 bilhões são apenas para a construção do canal e 9 bilhões e 400 milhões para um desenvolvimento urbanístico, que bom, já foi apresentado. o Pentágono intensifica seus planos de intervenção militar, isso já apontando para Cuba, né? Ou seja, o que parecia que não ia saudar Roble e saudar a comunidade que nos assiste desde Cuba, Por sinal, vou contar para vocês como está. hoje sim, um pouquinho mais só para isso. Y bueno, Uma questão que chama a atenção é que o Pentágono está intensificando seus planos de intervenção militar, apontando, né, ou seja, parecia que não iria saudar esse nível de avanço ou tentativa de avanço do Departamento de Guerra, e destacar que, pois por enquanto, não se pode especular muito sobre o tema, mas os funcionários citados sob condição de anonimato nos Estados Unidos, o Pentágono intensifica seus planos de intervenção, el Pentágono no lo... que parecia saudar aqui Cuba, certo? O governo vai cair sozinho, o regime de Dias-Canel, e que praticamente não iam fazer nada. A realidade é diferente. Na realidade, pelo menos é o que dizem os relatórios que o US Today tem. E é isso. Não é que já exista uma intensificação da intervenção. Somos favoráveis a fazer uma intervenção direta. Apontando, parecia Cuba, né? Em que ano estamos já? Não me lembro. É 26. É que janeiro começou com Maduro e as coisas foram acontecendo assim, né? Por aí falavam da queda de quem mais? Pois obviamente da filha Mini e da queda. O Pentágono apontando, né? Obviamente, bom, sim, Maduro, já falei. Parecia que estavam cumprimentando a comunidade em 3 de janeiro, assim começando o ano. Então já estava todo mundo pensando e colocando Cuba, por sinal, no mês a mês, né? Quem é o próximo? Ali Jaminai diziam que não, sim, bom, vão pegar todos menos ele. Não, Ali Jaminai, ou seja, em nada, não durou nada. Realmente, o que chama a atenção é eles apontando isso. E já em agosto já seria a vez dos alienígenas, já seria a vez do CIA. Parecia que não ia, ou seja, parecia que não. Para a comunidade que nos assiste de Cuba, o Pentágono intensifica os cumprimentos para Cuba. Ou seja, parecia que... Pelo visto, segue em movimento segundo essas duas fontes anônimas que divulgaram a informação. Se você perguntar para Pete Hedges e Karen Levitt, eles dirão para não especular. Que você não fique especulando, que isso é ruim, né? Agora, o que eu digo, especulação ou não, o petróleo ele está começando a subir de novo. Lá vai. Ou seja, hoje chegou a 94 dólares, quase 93. Hoje já está indo para os 95, parece vida. Mas aí, ou seja, a tendência não é para baixo, ao que parece. Isso é o que aparenta. Em duas fontes anônimas que, bom, a grande alta que teve hoje, o assunto do, como se chama, do SP500 Olhem, aí está. Em fontes anônimas que liberam informações. Mas sim, ou seja, esse é o preço que está hoje. Esse tinha sido o máximo histórico. Bom, está acima da máxima. Ou seja, tivemos perguntas para Levitt, isso é curioso, né? Muito interessante. Dizer que não em duas fontes que liberam informação. Mas tudo bem, se você dá uma maquiada no assunto, porque olha, são as 500 empresas mais fortes dos Estados Unidos, o SP500, certo? Quando já, quer dizer, vamos supor que a empresa número 500 de repente começa a ir muito bem e agora é a 483, isso quer dizer que é uma empresa que está subindo.
Então isso representa apenas o que é mais bem-sucedido? É como se você dissesse que representa os que ganham. Então, obviamente, sua aposta sempre vai ser para cima. Sobre o tema do S&P 500, por isso esse Warren Buffett anônimo libera. Mas enfim, se você perguntar para o Levitt, ele vai te dizer para não ficar especulando. O melhor, só isso. Hoje você já está indo para baixo. Já é uma empresa que estava na posição 300 e agora está na posição 600. Você já está fora do S&P 500. Então, a tendência é essa, né? A tendência sempre é para cima. São as lojas, as empresas mais importantes, são maiores, mais fortes e por isso em tendências que vão para cima. Então você vê essas coisas anônimas que liberam informações. Mas se você perguntar ao Levitt, ele vai dizer para não ficar especulando, que é isso que de repente o Biden se gaba ou o Trump se gaba, quer dizer que sempre em algo nunca conseguem nada, mas nesse pequeno ele está indo com vontade, pois a lógica é que vai dar certo para eles. Mas enfim. Vámonos a otros asuntos. Por exemplo, o dólar não está indo bem agora, ou seja, não foi bem no começo, quando começou a Levitt. Vai te dizer para não ficar especulando, ou seja, isso é em relação ao peso, por exemplo, né? Ou seja, começou a crise do petróleo. E o que aconteceu? Tudo subiu, subiu, subiu. Mas de repente a crise do petróleo se acalmou e tudo caiu de novo. 2 por peso. Mas podemos ver isso em relação ao euro também, por exemplo, está aí uma moeda talvez mais conhecida, o peso que liberam informações. Mas se Levitt te disser que não do mundo agora subia de novo, né? Especulando. Tendência, o dólar, ou seja, a queda que vinha tendo há um tempo. Olhem, essa é a queda que o dólar vem tendo em relação ao euro há um tempo e ele se manteve, mas em baixa, com o preço lá embaixo. Em 2 fontes anônimas que liberam... Rompe la tendencia, esta línea amarilla de tendencia la rompe. Ya volvió a caer. Mas então não é bom. Se você, para Levitt, está especulando. O que estava sendo feito ultimamente, mas tudo bem, vamos para outros assuntos também. El dólar. Cañón. Saludos, Guillermo. Saludos. Obviamente, ao que parece em fontes anônimas para toda a comunidade. Muito bem, então, enquanto isso, né, o Irã está alertando sobre as consequências das ações dos Estados Unidos. Bom, se você acompanhar o segundo relatório, veja o que ele diz. O CENTCOM informa que impediu a passagem de 10 navios ligados ao Irã nas últimas 48 horas, ou seja, houve 10 navios que tentaram passar por ali, porque afinal, em teoria, uma parte é controlada pelo Irã. Mas se você perguntar para Levitt, ele vai te dizer que os petroleiros vão para o Paquistão, para a Índia, mas quem diz isso são os Estados Unidos. E aqui colocamos o áudio dublado em espanhol ao meio-dia, onde os navios militares dos Estados Unidos dizem que eles têm que voltar por onde vieram, pois segundo 2 fontes anônimas, se continuarem se movendo. Mas e se você não? Os petroleiros iranianos já passaram, e isso agora realmente não está agradando aos iranianos, porque foi de repente disseram. Para quê? Ou seja, para que atacar a ilha de Kark, né, que é essa ilha onde está todo o petróleo? O que seria? Então, se você ataca essa ilha, você deixa o Irã sem nada. E também numa estratégia de guerra, deixar seu inimigo sem nada. Ou seja, destruí-lo completamente. Do ponto de vista econômico, é perigosíssimo. Porque aí você já diz, bom, então você me atingiu e agora eu vou te atingir. Dizer para você não ficar especulando. Em 2 fontes. Mas se você tem uma reação que não pode acontecer, ou seja, você não pode deixar. O sea, evidentemente. Muita gente no meio iraniano e que vai te destruir de outra forma depois, mas vai te dizer que não, você não pode fazer isso, simplesmente. Mas o que está mostrando é que ele está especulando. Do Irã, que tudo mais que foi feito, até mesmo a própria guerra, esse efeito sim está incomodando o Irã. Por quê? Porque também estão avisando que agora vão fechar o outro estreito.
Ou seja, vamos fechar tudo de uma vez, ou seja, vão fechar esse estreito. De acordo com o que diz e volta a alertar o ministro das Relações Exteriores, duas fontes anônimas que divulgam Dice derivado de. informação. Mas se você perguntar para Levitt, ele diz para não ficar especulando. Em um meio também iraniano chamado ISNA também informa isso, e supostamente isso vem de fontes anônimas. Informação. Mas se você perguntar para Levitt, ele vai te dizer que não. A presença dos Estados Unidos nessa rota no Estreito de Hormuz poderia resultar em uma situação mais complexa e representar uma ameaça. Estou especulando. Sí, las cosas en Mas tudo bem, se for para o Levitt, Que você esteja especulando. asuntos. em fontes anônimas que liberam informações, mas se você perguntar que não esteja especulando. E, bom, ele lançou hoje um aviso muito forte de duas fontes anônimas, mas se você perguntar sobre as consequências, que vão ser consequências muito graves, percebe que é o mesmo que o Agarati comentou agora há pouco, ele vai te dizer que não, os navios vão ser afundados pelos mísseis iranianos. Ele faz esse alerta, diz: seus navios serão afundados pelos nossos primeiros mísseis e vocês criaram um grande perigo para as Forças Armadas dos Estados Unidos. Definitivamente, eles podem acabar especulando. Com nossos mísseis poderemos destruí-los? O comentário que o Rezai faz hoje, que aliás vem de duas fontes anônimas, mas se você perguntar para Bon, já era. Em um momento de trégua de 2 semanas, que foi acordada em 8 de abril e termina em 21 de abril, em mais ou menos uma semana, supostamente veremos Trump. Que não, quase que é um fato que vai ser feito um acordo neste fim de semana, pelo menos é o que se comenta e especula. Se você perguntar para Levitt, ele vai te dizer que não. Que não é necessário. Ajá, que no. Em duas fontes anônimas que supostamente a guerra já praticamente tinha terminado. Mas se você perguntar para Levitt, Vai te dizer as fontes, mas se você não estiver especulando, O sea, o que se acabe la guerra ou leamos com todo. o sigue la guerra, ¿verdad? Ajá. Pero que no se quede con. em dois, sim, o próprio chefe ou o presidente do Congresso ou do parlamento que eles têm lá no Irã vai te dizer que não, e aí está. De início, há pressões dos dois lados, estão com seus ultimatos clássicos, e enquanto isso, vamos para outros assuntos. Fontes anônimas que Maslevitt Bueno, pues Strom estava ameaçando, sim, Ujú. em duas fontes que liberam. Mas você pergunta para Levitt, ele te diz para não correr, porque é independente do governo de Donald Trump, embora Donald Trump tenha sido quem o colocou em seu mandato anterior. ao assumir o controle do Banco Central dos Estados Unidos, ou pelo menos um pouco mais. Duas fontes anônimas liberam. Mas e você? Seria um grande erro para a economia dos Estados Unidos, pois a confiança dos investidores exige a independência do Banco Central. Se não, então o presidente faz isso. Quiera, Lo que le básicamente lo que. Levitt, ao dizer isso, você pode acabar afetando muito as empresas e os negócios, projetos que existem por aí. Então, por isso, bom, pelo menos por enquanto, duas fontes anônimas isentam Levitt. Ele tentou de uma maneira, tentou de outra e não conseguiu, né? Isso também, bom, é especulação. São duas fontes anônimas, mas se você perguntar para Levitt, você está especulando. É verdade. Sí, no, exactamente. São pelo menos duas fontes que liberam. Se você perguntar para Levitt, ele vai dizer para você não especular. São pelo menos anônimas, mas aí você está especulando. Sim, sim, ele que nominou Trump. São pelo menos duas fontes anônimas que divulgam informações, mas enfim, se você perguntar para Levitt, ele vai dizer que você está especulando. Por isso ele quer tirar ele já, porque sabe que vai ter... Quer dizer, são vários, tipo, um em duas fontes anônimas.
Mas se você perguntar para Levitt, ele vai dizer que são tipo 5 ou 6 pessoas que têm um voto igualitário, ou seja, todos. Então, se Powell continuar lá, continua especulando. Eles liberam informações, mas se você perguntar para Levitt, ele vai dizer que você está especulando. Sim, exatamente, de interesses particulares. Agora vamos para outros assuntos importantes. Bem, assim como aquela tia que você não quer convidar para a festa de 15 anos nem para o casamento, mas que vai mesmo assim porque é teimosa. É como diz esse Infantino, né, o presidente da FIFA, que o Irã vai aos Estados Unidos jogar a Copa de 2026. Então, Irã, vai para a Copa do Mundo. ela insiste nisso. Acho que será bem desconfortável, mas ele garante que a seleção masculina vai. Esta, que por sinal foi uma das primeiras a se classificar para a Copa do Mundo, vai jogar nos Estados Unidos. E levando em conta que esse regime, bom, o que Trump disse é que não iam defendê-los, que não garantiam a segurança deles, que ia ser complicado. Pois bem, Infantino hoje disse: realmente não acho que seja bom. Isso também foi dito por Trump. E bom, adeus. O Irã vai jogar lá, claro que a situação precisa ser pacífica, isso sem dúvida ajudaria, mas o Irã tem que vir, claro, representa seu povo, se classificaram e os jogadores querem jogar. Bom. Aí está a questão. Bom, não sei se realmente é o mais prudente, mas enfim, no final das contas o futebol é outra coisa, né? É um esporte e não deveria ser politizado nem nada disso. E lembremos que tentaram, pelo menos a FIFA do país tentou que fosse mudado para o México, e o México estava aberto ao tema, mas por questões de logística é muito complicado, porque não é só esse país, mas todos os países com os quais tem jogo. Exato. Exato. Outro relatório relevante. A Anistia Internacional denunciou que Cuba ainda não libertou presos políticos, apesar de mais de 2.000 indultos concedidos. Ou seja, quando foram supostamente perdoados na Semana Santa, mas ainda não libertados. Não, bom, não sei, não, para que anunciar algo que não vão cumprir? Esse é o ponto. Mas enfim, também. Bom, o que mais? O que mais tem por aí? Também temos que há pouco houve um ataque por parte da Rússia em Kiev e também numa região de Dnipro. Também houve um ataque. Infelizmente, no caso de Kiev, a capital da Ucrânia, fala-se que várias pessoas teriam perdido a vida, entre elas uma criança de 12 anos e uma mulher de 35 anos. Mas em Kiev há vários feridos também. O ataque durou pelo menos 1 hora e depois, vocês sabem, depois dos ataques espera-se a chegada das equipes de resgate, etc. E voltam a lançar outra onda de ataques, outra rodada de ataques. Lá em Kiev houve 18 feridos, ou seja, foi realmente intenso, porque geralmente não vemos esses números. Entre eles, 4 membros do Serviço de Segurança de Emergência que foram ajudar ficaram feridos e 6 deles estão hospitalizados. E bom, a situação também se repetiu lá em Dnipro, onde também se fala de uma pessoa que teria perdido a vida. Bom, aí está a questão. Não é interessante. Evidentemente, a parte mais preocupante são os civis. Evidentemente, na Ucrânia, dentro dessa guerra que ainda parece que vai durar um bom tempo. Não é um tema fácil. Vamos para outros assuntos importantes. Há um relatório do que se espera, basicamente para os Estados Unidos, como vemos muito claramente aqui nas últimas 24 horas. Esta é a área de tempestade sobre os Estados Unidos e que garantem ser praticamente uma, vamos dizer, tempestade intensa, mas extremamente grande, porque abrange vários estados. Estamos falando que abrange desde o norte do Texas, praticamente até o Canadá. E, pois bem, garantem que essas chuvas vão trazer tempestades históricas para algumas regiões e que vão durar aproximadamente 36 horas. Trazem chuvas e rajadas de vento entre 60 e 70 km por hora. O sistema de tempestades intensas, com chuvas persistentes, está avançando e gerando cenários de instabilidade durante um período prolongado, de acordo com as condições que os meteorologistas daquela região dos Estados Unidos mostram.
O que ocorre nesta parte central e leste dos Estados Unidos? De acordo com o relatório deles, essas chuvas podem se estender por 36 horas. Vocês conseguem imaginar isso, ver 36 horas seguidas de chuva e ainda com momentos de muita intensidade, com um volume bastante significativo de água. Isso vai ter um impacto bem forte. Também estão comentando, Pepe, sobre rajadas de vento de 60 km por hora. Corresponde a um nível médio registrado nesse tipo de evento, mas enfim, vai ser um evento bastante intenso. O Serviço Meteorológico Nacional alerta. Chuvas contínuas aumentam o risco de inundações repentinas. Atenção redobrada para quem mora em áreas sujeitas a deslizamentos. Principalmente pode haver inundações repentinas em áreas urbanas ou onde há drenagem limitada. As autoridades recomendam que todos se mantenham informados e tomem precauções, já que esse tipo de evento pode causar inundações muito rapidamente em poucas horas. Lembrando o caso do Texas no ano passado, quando ocorreu uma inundação impressionante e inesperada, projetada para esse nível e que infelizmente as evacuações não foram feitas a tempo, a Elsie... menores perderam a vida nesse caso. Eso fue en Texas, Em ¿no? Texas, sim, En Texas viste esse campo no lugar onde, bom, muitas crianças perderam a vida. Foi difícil. Um tema tremendo e A chuva não chega até aqui. se chega um pouquinho, não, mas não. Ou seja, muito menos se olharmos pela acumulação de água e onde dá para perceber que vai chegar ao México. Olha, é assim que está previsto, vamos colocar do dia de hoje até amanhã. É a projeção de hoje para amanhã. Dá para ver claramente a linha onde estão as tempestades e depois o dia depois de amanhã e até o dia 17 como aumento. E para o dia 18 e 19 já começa a subir um pouco mais em direção ao México, e já vemos no dia 18, mas à noite já começa a chegar em Coahuila e Nuevo León. Um pouco mais de chuvas, mas vejam só, os Estados Unidos estão com muita chuva, muita mesmo. E depois, já para os próximos dias, para o México, 19 e 20, já começa a chegar chuva para basicamente o centro-nordeste, principalmente o leste do país. Daqui até, digamos, 20 de abril, né? As chuvas já se estendem e agora sim todo esse tema se intensifica. Curiosamente, aqui em Nuevo León, temos quase 8.090% a mais de chuva do que a média histórica. Ou seja, realmente tem chovido muito, né? Os rios estão com água e tudo mais, e isso não é normal para a gente. Nesse período, os rios secos, estou me referindo aos rios secos, até eles estão com água agora, quando normalmente não é a época em que costumamos vê-los com água. Bom, tudo muito bonito, quer dizer, você passa pelos parques que tem rio seco e tem garças lá comendo peixinhos. E quando você fez hoje, que legal, digo, mas é estranho, não é estranho isso. E está fresco, bom, na verdade, hoje temos uma saída. E aí veio tão forte. A chuva momentânea durou cerca de 1 hora, mas aí já não conseguimos sair para onde tínhamos que ir. Mas tudo bem, quer dizer, a gente saiu, mas tivemos que voltar hoje, porque foi cancelado, digamos, o que íamos fazer lá, então é isso, né? Assim está a situação. Se você mora nos Estados Unidos, especialmente nessa região, fique atento e tome cuidado. Basicamente é todo como chamam, o corredor dos tornados, como dizem. Essa é a região desde o Texas, basicamente, até Illinois e os estados dos Grandes Lagos. E toda essa área. Bom, o que mais, bom? Também temos um relatório da NASA sobre esse asteroide do qual já falamos várias vezes. O Apophis, que até tem um nome bem de marketing. Na verdade, ele se chama o Deus do Caos. É um nome, digamos, mortal. E então, o que vai acontecer daqui a 3 anos? É isso que a NASA diz. É um asteroide bastante grande, mede mais ou menos o tamanho de 3 campos de futebol e vai passar perto da Terra, bem perto. Para as medidas dos astrônomos, que seria 32 mil quilômetros da superfície terrestre, é uma distância menor do que a de muitos satélites em órbita. Isso realmente chama a atenção, assim como os satélites que orbitam em altitudes maiores. Há alguns que estão a 35 mil quilômetros sobre o Equador, mas enfim, este vai passar a 32 mil quilômetros da Terra. Mas enfim, essa é a questão. É o que vai nos restar. Observar, suponho. É em 2029, não acho que seja bom, não sei, não acho que seja visível, mas pelo menos com certeza haverá alguns telescópios profissionais que talvez consigam ver. Não sei, vamos ver. Sim, e antes que comece o pânico e as pessoas assistam a esses canais do YouTube dizendo que já era pra gente, sabe como é.
Não existe perigo algum para a Terra, para ninguém nem para nada que a habite, nem para astronautas ou satélites no espaço. Este evento representa uma oportunidade incrível e totalmente sem precedentes para aprender muito mais sobre Apophis e asteroides semelhantes próximos da Terra. Viu? Então não se preocupe. Não se preocupem com isso. Vamos para outros assuntos, vamos então para outros temas também importantes. ¿Qué pasó con Emiratos Árabes? Agora você mira de convocar o encarregado de negócios do Iraque por causa da questão dos ataques das milícias nos Estados Unidos, a grupos ou ataques de milícias pró-Irã. Certo? Então, eles têm atacado constantemente aviões dos Estados Unidos para Israel quando podem, quando têm capacidade, e também têm atacado coisas dos Emirados Árabes. Observar o dia é o mais irritante. Acho que a Arábia Saudita quase não participou, comentou pouco, não sei se fica brava, mas às vezes parece mais. E hoje convocaram o encarregado de negócios na Embaixada do Iraque, que se chama Omar Abdul Mahir, em Proteção Unidos. Ataques terroristas lançados em solo iraquiano por milícias em diferentes áreas. No iraní, sino de Irak. Sim, Irak. o Ministério das Relações Exteriores dos Emirados disse em um comunicado que entregou uma carta de protesto para expressar a rejeição aos contínuos e atrozes ataques terroristas lançados a partir do território iraquiano contra os Emirados, que são por esses grupos, né, que já os deixaram muito irritados. Os ataques aconteceram apesar do cessar-fogo, ou seja, já faz 2 semanas de cessar-fogo e continuam atacando esses brutales. Os ataques tiveram como alvo várias instalações vitais do país, membro do Conselho de Cooperação do Golfo, em flagrante violação da soberania e do espaço aéreo. Ou seja, apesar do cessar-fogo, eles agem por conta própria e continuam atacando os Emirados Árabes, que já estão tão irritados, e até mesmo a Arábia Saudita. Acho que nem fala tanto porque, bom, o ministro da Defesa deles foi quem ficou provocando para que a guerra acontecesse. E além disso, tem acordo com o Paquistão, né? Então parece que tem mais como pressionar para não ser atacado. Bom, vamos aos comentários. O que mais? O que a comunidade diz é que o mundo está em uma crise forte dentro de cada país. É um erro que uma guerra prolongada avance agora e que envolva mais países. As guerras arrumam a economia? Não, só até acabarem. Embora alguns países possam se sair bem, como o México, que teve um milagre mexicano na Segunda Guerra Mundial, há outros que não participam e podem se sair bem. Porque o México teve que, digamos, atender às necessidades dos Estados Unidos em relação a fábricas, etc. Então, o México cresceu, mas não é como se todo mundo se saísse bem. Exato, não digo, não é o ideal, não. Não é o ideal, obviamente. Saudações. Como dizem que não existe perigo para a Terra, fico ainda mais preocupada. Saudações para Martim Martínez, que diz: Olá, Pepe, saudações de Guadalajara. Obrigada pelo seu profissionalismo. Obrigada por dedicar seu tempo para nos manter informados. Interesse nacional e internacional, desculpe. Muito obrigado, um grande abraço. Como vocês têm estado? Como tem passado? Pergunta a Flor. Obrigado também, Saúde, diz. Ok. Sim, Saludos, Flor. Saludos, Flor. Tem acompanhado. Saudações também para Garcia, para Rubem. Quem mais está por aqui? Para Martim. Muito obrigado até Guadalajara. Obviamente a comunidade que nos assiste em Jalisco. E obviamente em toda essa região, né, de Colima. Agradeço muito. Um grande abraço a todos. Saudações para José Ramos que diz: a Rússia ataca apenas civis e a Ucrânia ataca apenas locais de petróleo e militares. Quem é o melhor aqui se a Ucrânia em 2 anos e meio tem uma defesa melhor? É impressionante o avanço que eles tiveram, 4 anos e 4 anos de avanços. Então você vê as adaptações que os países em conflito precisam fazer diante de circunstâncias super complicadas, né? Eles souberam, bom, agora sustentar um conflito assim é impressionante. Como foi?
Saudações para a nossa galera que eu formei. O aumento de CO2 faz com que no Equador ocorram secas e nas faixas ao leste chuvas intensas. Procure quando isso aconteceu por 2 milhões de anos sem parar e foi por causa do aumento de CO2. Como está nossa avó, que gosta de te cumprimentar? Diz por aqui, faz Natel, faz Natacalde. Se fizer prefeito, fazem prefeito, né? Eu, finalmente, de novo. Ao vivo, sempre assisto depois. Muito bom. Até o do México. Como você tem estado? Eu tinha uma amiga que se chama assim. Sim, mas essa não faz nada interessante. Eu não tinha ouvido falar. Assim, não tinha ouvido falar. Então, um grande abraço também. Um abraço para Guadalajara. Aliás, Antônio, como você tem estado? Saudações, Antônio, MDP excelente, que fala sobre a dedicação de vocês dois. Muito obrigada, saudações. Rubén Williams também. ¿Qué onda, Ru? Também para a Luz de Luna, que mandou saudações para toda a comunidade. E aí, Luz? Olá, saudações também para Rubli, que não está aqui. Rublos MX. Lembrem-se que nossos vizinhos do norte são descendentes de piratas e se comportam como gafanhotos, querem destruir tudo. Saudações como Rublos. Olá. Pois bem, ele aparece hoje no Dia das Maiores Economias, ou seja, aparece a estatística nas maiores economias do mundo. E então vamos ver como estão, parece impressionante. Os dados dessas são as maiores economias do mundo atualmente. E que, insisto, isso é reportado pela Global Econômica, essa é a, como se chama, Global Estatísticas, né? Os globais são os que apresentam e mostram o seguinte. Vamos ver como está o tema em Words, a versão do que está. Número 1. China, sim, isso é pelo nível de produção que tem, ou seja, aí está, estamos falando que a China está bem. Número 1, mas já com folga, né? Depois, em segundo lugar, vem os Estados Unidos. Sim, pela influência, pois vão dizer, a economia dos Estados Unidos influencia mais. Sim, a economia dos Estados Unidos influencia mais. Pois por algo muito fácil, muito simples, o dólar. No final das contas, quando a sua moeda é a mais utilizada ainda em nível mundial, evidentemente isso te dá mais influência. Mas já em termos de economia, ou seja, o tamanho da economia da China é enorme, já é muito maior do que a dos Estados Unidos. Mas isso já faz tempo. Segundo lugar, Estados Unidos. Terceiro, Índia. Impressionante a Índia em terceiro. E dizem que em alguns anos eles vão estar competindo com a China e os Estados Unidos. Em relação ao tamanho, depois vem a Rússia. Veja só, ainda a Rússia, apesar dos problemas e das dificuldades que enfrenta, né, a Rússia ainda aparece na lista. Depois aparece o Japão, em seguida a Alemanha, Indonésia, Brasil em 8º lugar, França em 9º. Em 10º lugar, o Reino Unido, a Turquia aparece em 11º, a Itália aparece em 12º e o México aparece em 13º lugar. O que vem depois, então aí, nessa posição, depois disso vem, porque sempre era a Espanha e o México, né, meio que disputando o 14º lugar, agora passa para o 13º, a Coreia do Sul vai para o 14º, pelo menos nessa estatística. Digo, já iríamos vendo outras versões, provavelmente não. Arábia Saudita em 16º, Canadá em 17º, Egito em 18º. Olha só, o Egito acho que até agora é o primeiro país da África, né? Vamos ver, não vimos outro, né? Sim, né? Ou seja, o Egito seria a economia mais importante da África. Isso também, obviamente, é interessante. Pois nessa medição, a economia hispânica, digamos, maior seria o México e depois viria a Espanha, né? Na América Latina seria o Brasil, né? Como América Latina. Depois viria a Nigéria, como outra economia que está crescendo. A Nigéria, apesar dos seus problemas e tudo mais, já é a 19ª economia. Fique atento a isso, e eles têm muita gente jovem, trazem muita inovação, ou seja, além dos problemas que têm, também trazem coisas positivas. Polônia, economia em crescimento, já ocupa a 20ª posição. Taiwan, que está na 21ª posição. Austrália na 22ª. Vietnã é outra das surpresas também interessantes. 23ª posição e, veja só, Irã, 24ª posição. Ou seja, apesar de,
dos problemas. E desses bloqueios, eles também conseguem se manter mais ou menos ali. E depois vem Tailândia na 25ª posição, Bangladesh na 26ª, pelo menos de acordo com essa estatística, Paquistão na 27ª, Filipinas na 28ª, Argentina na 29ª, Malásia na 30ª. E depois vem por aí, hein? Países Baixos, né? Sim. E depois vem a Colômbia, depois vem a África do Sul, Emirados Árabes Unidos, Singapura, Cazaquistão, Romênia, na verdade Bulgária, Argélia, né? Suíça, Bélgica, né? Bélgica, eu disse não, Argélia, sim. Argélia e, né? Sim, não, Bélgica, desculpa. E depois Irlanda, Suécia, Chile, Fed a 43, Iraque 44, olha só. Ucrânia na 45, Áustria na 46, Peru, República Tcheca. Bom, então aí vai, né? Israel em 51, olha só, Portugal 53, Dinamarca 54, e bom, aí vão indo, né? Muitas vezes são potências, né? Muitas vezes, mesmo sendo potências, esses países pequenos não conseguem ter economias tão grandes por causa do seu tamanho. E aí vamos até a última, né? Vamos ver quem está bem no final. Luxemburgo, pois é, mas por exemplo aí, né? É o número 100, mas é só um país de o quê? Quantos habitantes? Uns 5. 5 habitantes, mas bem milionários, né? Sim, bom, 2 deles são reis. Este, não sei, Bahrein, né? Geórgia, Eslovênia são países que muitas vezes, só porque estão nesse lugar, não representa ou não significa que seja um país pobre, nem de longe, de jeito nenhum, né? Tipo Uruguai, né? Que tem um bom nível de vida. Na América Latina só aparece até a posição 95, mas é que são poucos habitantes, são acho que 5 milhões ou algo assim, então é uma economia estável. Pelo que eu sei são 5, mas talvez sejam menos. Então, que a comunidade uruguaia nos diga, né? A Costa Rica, por exemplo, aparece na posição 86. É um país que, se saiu bem dentro da América Central, né? Sim, saudações, Antônio. Conheço os filhos da Rota Verde, tudo era muito diferente. E Santos, bom. Antônio, sim, faz tempo, né? Como você tem estado, Antônio? Saudações também para Isidora. Oi, Mercedes, como você está? Diz Guilherme Escobar. Também tem que pegar a moeda imaginária por fazer assim, porque os Estados Unidos estão super endividados. Saudações. Como você está? Saudações, Guilherme. Sempre criticam essa questão do endividamento enquanto... Sim, está super endividado. Não, está errado, como quiser. Quero dizer que para ser uma potência é preciso ter dívidas. Caso contrário, não é possível. Nem sempre isso é compreendido. Ou seja, os países que têm ou que são potências econômicas sempre vão estar endividados porque é algo necessário, né? E às vezes se acredita que a dívida é ruim só isso. Às vezes sim, ela foi mal administrada, houve um excesso de endividamento nessa última fase, sim, de fato, mas é só observar. Japão. O Japão é o país mais endividado do mundo, mais do que os Estados Unidos. E, no entanto, é uma economia bastante estável, bastante forte, bastante poderosa e bastante influente. Aliás, também é um país de 130 milhões de habitantes. Algo assim, ou seja, realmente não é. Vamos lá. Não é como os Estados Unidos, que é um dos países com mais habitantes do mundo, né? Ou a China, nem se fala. A Índia também são países que têm gente demais e, portanto, também produzem muito, consomem muito, etc, etc. No caso desses países, agora há dívidas muito ruins. Sobretudo quando a sua moeda não tem valor. Quando a sua moeda não é moeda de reserva ou não. Não importa para ninguém, pois é complicado que você consiga sair dessas dívidas, pois há países muito endividados e ainda por cima bloqueados, então realmente é complicado. Como eles vão fazer? Ou seja, como eles vão conseguir se livrar disso? Pois é, além de corrupção e outras coisas, fica difícil, né? Realmente está complicado, mas aí você pensa, de repente. Há economias que são fortes porque produzem muito petróleo, como é o caso da Rússia, por exemplo, que tem muito petróleo, que produz muito petróleo e esse tipo de coisa. Você pode estar entre as maiores economias, mas isso não representa. Ou seja, a vida das pessoas não representa, então, o nível de economia que se supõe que você tem, né? Ou seja, esse é o problema, diz Gisela. Como você tem estado, Gisela? Saudações, um grande abraço, Rosa. Como você tem estado? E você, Júlio, como tem estado?
Saudações, Guilhermo. É igual, precisa tomar? Heidi diz olá, boa noite a todos, diz nossa avó. Acho que esse top está errado. Recentemente, eu olhei os dados do Banco Mundial e era diferente. É que por isso eu disse, existem diferentes, esse é o que diz. Números do PIB baseados em PPC. Que é Purchasing Power Parity. Exatamente, ou seja, mas aqui é FMI, Sim. o Banco Mundial. Sim, este é o Banco Mundial, exatamente, sim, sim, sim. Saudações para Panderita. Onde você está, Panderita? Saudações, Panderita. Teria que ver o quão atualizado está, mas isso foi publicado hoje, então suponho que deve ser um dos mais atualizados. O pequeno não diz? Não? Sim, sim, é esse. Pelo menos esse foi publicado hoje, né? Agora, podemos ver essa outra publicação para conferir quem está em primeiro lugar. Nela, os Estados Unidos aparecem em primeiro, diferente da anterior, onde era a China. Mas deixa eu ver de quem é, né? Só esse aqui. Mas, por exemplo, só para dar um exemplo, nesse aparece os Estados Unidos em cima, tá em azul. Nessa publicação já divide por zona, economias, etc. E depois vem a China, em terceiro lugar a Alemanha, depois o Japão e depois a Índia. Índia não, assim, né? Digamos que, ou seja, teria que ver várias e fazer uma análise para ver qual é a que mais aparece, né? As economias que mais se repetem. Segundo essas estatísticas, que obviamente podem variar. Um pouquinho, né? Sim. Saudações para Sandy Montoya, que fez um filme coreano chamado Wonderland e trata de pessoas falecidas com as quais se interage. Tem um episódio dessa série muito boa chamada Black Mirror, mas que também retoma esse mesmo conceito várias vezes. O mesmo conceito, mas um deles, bom, eu não gostei, mas o Pepe gostou. A história era de uma garota, você lembra? Que eles viviam, ou seja, estavam em um servidor. Então você vê que de repente eles mudam, tipo, quero estar nos anos 80, agora quero estar nos anos 50, né? Você lembra? Sim, sim, sim. A ideia e o conceito são interessantes, mas não gostei muito da história. Faltou isso na história, mas o conceito era ótimo. O conceito era bom, mas acho que foi a primeira vez que o vimos. Porque sim, se Black Mirror já estava à frente, agora precisariam avançar muito mais, pois a tecnologia já os alcançou. Exatamente. Muito obrigado, Mercedes. Obrigada, Mercedes. Muito obrigado pelo seu apoio, por esse apoio através do Loxo e a toda a comunidade que quiser nos apoiar através do Loxo, quem estiver no México, pode fazer isso perfeitamente. Está aí na descrição. Muito obrigado a todos que fazem isso e a comunidade também que nos apoia via Superchat, via assinatura. Muito obrigado também por esse apoio. Então, outro dia estávamos vendo o que é o Super Abacate, que é o abacate. É impressionante a comunidade que foi se formando aos poucos, nos acompanhando por aí já há alguns anos. Sim, já parece que o tempo passa rapidíssimo e, bom, eu agradeço muito porque é um podcast de notícias independente que está aqui também, graças a vocês. Obviamente diz, nem daqui eu sou como estava. Boa noite, saudações e como vão as coisas na cafeteria lá em Tijuana, Mercedes, se quiser compartilhar com a comunidade. Não, às vezes acabo esquecendo de mencionar isso, mas vou tentar me lembrar com mais frequência. O tema da comunidade, não na comunidade. Vocês podem nos acompanhar, lá tem enquetes, vocês mesmos podem publicar fotos. Sim, por exemplo, olhem, agora foi colocada uma enquete que é esta, né? O que diz? Diz que acende mais alertas do que na crise entre Israel e Líbano. E o primeiro lugar é que Netanyahu rejeite qualquer acordo. Esse seria o alerta que mais chama a atenção. Em segundo lugar, a exigência de desmantelar o Hezbollah. Em terceiro lugar, a ofensiva militar israelense no Líbano. Em quarto lugar, que o conflito volte a escalar. Não seria o comentário aqui na comunidade. E então diz aqui o canal do Homem Sorridente. Conta a história de um velho cyberpunk, o homem que ri, o homem que vive na escuridão da rede. Bom, aí ele faz uma série, né, uma publicação. Esse nós já tínhamos visto. Esta publicação é outra enquete por aqui. Esta é outra enquete e essa nós não tínhamos visto. Não tínhamos visto. Mônica Ortiz, um grande abraço. Esta IA tem 3 anos e meio. Muito jovem. 3 anos e meio. Não vou dar spoiler, mas aí está uma história que ela nos conta. Aí está a história. Aqui está uma história que a Mônica conta e vocês podem ler. É sobre uma experiência que a cachorrinha teve, acho que no ano passado.
Mas enfim, leia, não vou dar spoiler, leia, tudo bem. Bom, Não vou ler pra você. Foi postada há 3 dias, não tinha visto a foto. Muito obrigado. Também Adrian Gilbert, que colocou aqui na comunidade o seguinte comentário colocou: diz, ai, trégua de 2 semanas do Trump, tudo isso me decepcionou. saudações, Adrian. Aí na Espanha. E bom, aí vocês podem publicar, né? Este aqui diz muito obrigado. Aí está o Pichardo que nos manda essa foto, né? Diz que hoje vocês tenham 1000 motivos para estarem agradecidos. Então vocês podem publicar, né? Muitas vezes isso falhou. Cristi acabou de chegar. Olha, aí está. Pois é. É que eu não avisei, é que começamos um pouquinho mais cedo. Pronto, ela já se inscreveu. Sim, sim. Ela se inscreveu, sim. Saudações para Rubem William. Saudações, Rubem. Ele também está aqui. Quem está aqui? Sim. A chuva. Marcelo, Riquelme, tudo. Tudo, sim. Além disso, sempre nesse dia começamos muito mais tarde. Sim. Sim, todos os, como chama? Quarta-feira, segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira. Costumamos começar mais tarde porque chegamos aqui. Geralmente chegamos tarde em casa e começamos às 9h30 ou 10 horas. Desta vez, por causa da chuva, tudo foi cancelado. Assim, consegui transmitir à tarde. Havia várias matérias pendentes que não conseguiria colocar aqui. Então, pude fazer uma transmissão extra e conseguimos até começar mais cedo. Por isso quisemos aproveitar para conversar um pouquinho. E bom, então, Saudações, Armando Antônio. Saudações, Papilas e todo o meu pessoal. Saudações. Armando, e aí? Como você está, Armando? Muito bom. Saudações para Imelda e Blanca Garza, que agradece. Obrigada, Pepe, pelo excelente trabalho de informação. Saudações do Vale do Texas. Saudações. Saudações. Saudações para a Alejandra Gomes também. Ela diz, oi, já cheguei. Ela acabou de chegar também. E aí? Excelente. Uma dúvida para quem mora no Vale do Texas. Quais cidades ficam no Vale do Texas? Sempre ouço falar desse lugar e tenho uma noção. Afinal, sou de Piedras Negras, bem perto de Eagle Pass, Texas. Então, eu sempre ouço isso e depois me perguntei, bom, e qual é o Vale do Texas? Ou seja, o que significa o Vale do Texas? De onde até onde ele vai? Só pensei nisso depois, mas agora vou perguntar para vocês para ver se sabem responder. Diz assim. Saudações, Alba. Diz, traga as notícias de volta, Alba. Muito obrigado. Saudações, Alba. Diz. Hoje eu estou meio entre a vida e a morte, porque comi algo que me deu reação alérgica. Ah, pesado. Já pensou, Dígito? Mas você já está bem, né? Já foi atendido. Já tomou alguma coisa, qualquer coisa, ou seja, o que foi que te deu reação? Digo, se puder contar. Saudações. Diz, o que acontece é que a trégua não é crível. Faz quanto tempo que estão com essa história de trégua? É uma guerra civil. Sem fim, diz Guilhermo. Saudações. Eu também penso o mesmo, ou seja, acho que também esse é o jogo, né, que eles estão fazendo agora, não é? Dessas ambiguidades de ir estendendo e estendendo, porque você não faz a guerra completa, mas vai estendendo até, bem, até onde for conveniente estender, por assim dizer, né? Sim, isso parece difícil mesmo. Diz, que loucura tudo isso, diz, sem a corrente do Atlântico os ingleses congelam. Diz, sim, irmão, sim, digo, não sabemos. E deixam de receber muita comida. Por exemplo, aqueles peixes que os islandeses comem bastante, como se chamam, é o bacalhau, não é? O salmão, quer dizer, tem certos peixes desses que chamam de peixes de água fria ou peixes azuis que basicamente não chegariam até eles. Não, que loucura. Olha, falando de salmões, acabei de lembrar de uma imagem que vi esses dias, de se vocês já viram como os ursos comem os salmões. Não. Eu já vi quando eles pescam assim, que inclusive eles pescam quando os peixes estão pulando. Eu não sabia disso, então veja como eles comem. Quer dizer, é um desperdício enorme por parte dos ursos. Imagina, quando tem muito salmão, o que eles fazem é pegar o salmão, tirar a pele, comer a pele e jogar o resto fora. O quê? A gordura fica na pele, então descartam o resto. Ai, que absurdo. Mas eles são espertos. Quando percebem que é um salmão fêmea, ou seja, que tem os ovinhos dentro, eles apertam assim com a mão e tiram o ovo, a ova, não sei como se chama. Quer dizer, tiram a ova, ou não sei como chamam, tipo, acho que seria isso. Mas e depois o que acontece? Bom, e eles comem isso, quer dizer, Os ovinhos. os ovinhos têm muita gordura, né? Não tem. Sim, além de muita proteína. Aham, essa gordura, proteína, sim, mas, por exemplo, todo o salmão, eles jogam assim, vamos, assim, tchau. Depois? Não, claro, isso dá muita comida para outras espécies.
Sim, os grilobos, assim. Bom, e muitos rodabes, chegam muitos rodabes. No fim, você não vai desperdiçar, não. Nada se desperdiça, claramente. Digo, mas bem espertos os dois. Malucos, bem malucos mesmo. Sim, eu me lembro daqui. Quem sabe o quê? Sim, não, comendo, sim, tudo, tem uma língua. É caviar, Sim, já conta, é o de caviar mesmo. mas o caviar é de outro país, né? De outro país. Sim, 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 sim. Estudo, não, é uma coisa assim, não me lembro, já estou falando qualquer nome, estou falando de cabeça, talvez. Diz Francisco Arcés, Brazzaville, Harlingen, McAllen, Edinburgh, Mission, incluindo também cidades como Roma, Rio, Grande City e Raymondville. Ah, ok, então está mais, já está mais. Ovas de salmão, Ovas de salmão, exato. é com isso já. Ovas, sim, ok, não é preguiça de preguiçoso, é ovas de sim, bom. Amanda, vocês são viciantes, pedi muitas brincadeiras. Muito obrigado, saudações. Diz, como você está? Depois fala que está conversando por aí. Saudações para May, Mirna, desculpa, Mirna Solis, saudações de Reynosa, Tamaulipas. Como você está, Mirna? Saudações, Mirna, como você tem estado? Diz, Mercedes, super bem. Diz, por isso quase não vejo vocês, chego e durmo, mesmo que eu não queira. Mas tem vezes que assisto vocês do trabalho, mas quase não posso comentar muito. Saudações, Mercedes. Bom, é bom saber que você está nos assistindo aí do café, né? Sim, saudações. Saudações. Diz, e sim, já estou em recuperação, já posso brincar, embora há pouco eu tenha me assustado. De emergência me aplicaram antihistamínicos. Você é alérgica a alguma coisa? Como assim? Ou algo do tipo. E você teve esse tipo de alergia tão forte? Eu imagino. Sim, imagino. Saudações, fique bem, que bom que você já está bem, mas realmente é perigoso. Sim, sim. Sim. César, como você está? Muito bem. Quer dizer, você não sabia, acha que é alérgico a pistaches? E depois não saber se está caindo. Eu fico presa quando não consigo respirar. Sim, sim, sim. Roser, Mabaco, como você tem estado? Olá? Roser, saudações. Seria como comprar um alfajor, comer o papel que o envolve e jogar fora o alfajor, só para você ter uma ideia. Só para você ter uma ideia. E nós quer dizer, deveríamos ir pescar o salmão porque a gente joga fora a pele e acaba comendo a pele. Comemos o salmão, claro, exatamente. Saudações, Chelis, como você tem estado aí no Chile? Chelis, muito bom, que bom te ver por aqui. Começamos mais cedo hoje, facilitando para a comunidade chilena, argentina e uruguaia nos assistir sem ficar acordada até tarde. Rosé diz aqui o salmão é caríssimo, aqui também caríssimo. Sim, muito caro, muito caro. Sim, bom, além disso eu não gosto. Sim, eu tenho anos, literalmente anos sem comer porque você não gosta, mas é que você realmente não gosta, tipo, de um jeito ruim. Ruim no sentido de que se eu sentir o cheiro, sabe? Se eu sentir o cheiro me dá dor de cabeça, não consigo nem cheirar. Muito estranho, não sei, de verdade, não sei o que é. Tenho sim, não. Anos, sei lá, muitos anos sem provar. Também não cedo tão fácil, não é como se eu sentisse falta, sabe? Também não, mas talvez algum dia, quando... De qualquer forma, outro dia vi um outro maluco dizendo que não recomendava comer salmão quando a pessoa está emagrecendo, que tem que evitar. Sim, é muito gorduroso. Se você quiser ganhar peso. Bom, sim. Bom. Se você quer ganhar peso e ficar musculosa, sim. Se você quer perder peso, ou seja, todos nós, quando estamos perdendo peso, não devemos comer salmão, porque é muito gorduroso, é verdade. Não. Tudo vai ser. E pistaches são tão gostosos, é isso mesmo? Não, bom, quer dizer sim, pistaches são um vício e tudo isso, mas talvez eu nem compre, jogo fora porque cada vez vem tão poucos, né? Então, não, vem poucos. Não, sim, eu assim, no meu aniversário vou comer pistaches ou algo assim, porque são deliciosos, mas sim, não. Saudações para César Torres. Não esqueçam de no final ir aos comentários e deixar um alô. Saudações, César. Sim, saudações, César, você tem razão. Sim, por favor. Acho que também posso ser alérgico à penicilina. Não sei, precisaria fazer um exame, mas tive uma... Bronca de adolescente. A penicilina me fez mal, então a partir daí, sempre que me perguntam, eu digo que sou alérgico, não tenho tanta certeza realmente. Mas acabo dizendo isso porque sim, com um problema de Me puso penicilina. me fez mal. Mas na verdade eu não sei se isso é realmente uma prova. Sim, não sei se isso é uma prova ou se você tem que fazer um exame. Ela disse, comentário, uma amiga do nada disse Cristi, ela teve alergia a frutos do mar e o pessoal local deu abacate para ela, aparentemente como um antihistamínico a caminho do hospital.
Isso evitou que a garganta fechasse. Olha só, que loucura! Eu lembro que, em uma época, sua garganta quase fechou um pouco também por causa do abacate. Viu? Eu tinha alergia, sim. E depois não tive mais. Sim, a questão é que teve uma época em que comecei a ter alergia a coisas muito estranhas, tipo banana, tomate, abacate. Imagina, tipo o básico do básico. Que loucura. E passou. Sim, passou, sim. Muito estranho. Eu digo alergia à penicilina. A penicilina. Sim, eu fiquei vermelha. Isso, fiquei vermelha, sim. Fiquei toda vermelha. Diz Shellis, tem uma árvore de pistache. Olha só, Shellis, que Shellis. E no paraíso eles não sabiam. E gritaram pra ela, haha, e comprou 1 quilo no Costco. Gritaram pra ela, sorte que não comi elas. Imagina, manda pra gente, a gente cuida disso. Na verdade, Não sei se éramos nós, aquele pacote a gente comprava de vez em quando, e aí você pega um pouco, mas de repente sim, todo mundo ia beliscando, beliscando e acabava bem rápido. ela diz, felizmente existe uma grande variedade de antibióticos. Sim, sim, sim. Ela diz para Rublox, diz, tenho sua injeção de dexametasona pronta para que desinche e possam respirar, diz Rublox. Como vai, Roblox? Como tem estado? Saudações. Eu parei de comer salmão quando o veterinário trocou a ração do meu cachorro da normal para a de salmão por causa do custo. Diz. Saudações, bem. Diz. Ah, acho que ele está. Está falando com outra pessoa, né? É que Pantelita ficou desidratada e ficou doentinha. Ah, já. E agora você está com esse. Como é que chama? Com. Como é que chamam? Com hidratação de. Como se chama? De minerais. Com soro. Com soro, sim. Sim, sim, diz Cristi, eu sou alérgica às penicilinas, fico toda empolada no peito, muita gente tem reação, meu marido também. Ah, sim, mas comigo não. O que aconteceu comigo foi que. Saudações. Ganhou. O que aconteceu comigo foi que. Quer dizer, eu era garoto, devia ter uns 13, 14 anos. Estava no dentista. O bom é que minha mãe estava lá. E então, de repente, ela coloca aquele negócio em mim e me diz, não, em 5 minutos, não sei o quê. E de repente eu acordo e estava numa praça. Eu estava no dentista e de repente apareci numa praça. Como assim? O que eu estou fazendo aqui? O que aconteceu? E não. Aí minha mãe me disse, ela disse, o remédio te causou uma reação. E você começou a andar e disseram pelas ruas, tudo. E minha mãe ia assim, quer dizer, ela disse que eu ia falando assim, dizendo coisas, alucinando, né? Porque me causou uma reação muito estranha. Já tinham feito o procedimento e te deram penicilina no final ou no começo? Eu imagino que foi no final, eu acho, porque já estávamos voltando no mesmo dia, tipo, mas eu fiquei andando assim e fui pra todo lado e, obviamente, só tomaram cuidado pra não me atropelarem, né? Então, vai saber. A Ada disse, eu sou alérgica ao ciprofloxacino. É um antibiótico muito usado e desenvolvi alergia depois que me receitaram para combater uma bactéria da gastrite. Mandou cumprimentos, fez festas, né? Todo mundo tem alguma coisinha, alguma alergia. Como você está, Vicky Scárcega? Como tem passado? Diz, saudações, olá, saudações. Sim, não sei o que houve, Vicky, mas foi essa minha reação. Sim, está estranha. Sim, foi estranho, tipo assim. Um abraço pro papai? É ótimo ser dentista especializado em crianças, né? Shellis disse, eu já tive 3 crises de anafilaxia por causa das sulfas, então usei isso como desculpa para não me vacinar. Saudações, Chelis. Saudações, Shellis. Bem, não dá para conhecer um pai por uma frase. Mas quero dizer, cada corpo é um mundo, né? Ou seja, tem as reações mais estranhas, né? De repente, já ouvi cada caso de pessoas que têm alergia a coisas que você nem imagina. E aí você pensa, como? Como você percebeu isso, não é? Ou o quê? Você tem alergias por períodos, tipo você que tinha na boca por um tempo e de repente já não tem mais. Quer dizer sim. Shellis, eu era muito alérgica a várias coisas. Coisas. Eu também, Chelis. Também sim, eu vi? Sim, eu vi. Sim. Sim, que muitas vezes Yolanda, além de ter uns bastardos no lábio, da natureza, eu entendi? Saudações, como você tem passado? Pai do Novak? Sim. Pai de Novak, como você tem passado? Pai do Novak? Muito bem, eu também. Guilhermo, eu também. O Nico disse, bom dia, eu sou alérgica crônica a políticos. Igual me dão coceira. Ele disse, Bom dia, comunidade, lindos cumprimentos, Oropesa. Saudações do mar da Espanha, diz aqui quase amanhecendo.
Ei, Nico, bom dia, saudações, ele disse. Eu sou alérgico a políticos, eu vi, Guilhermo. Eu acho que aqui muitos de nós somos alérgicos a esses políticos. Então, bom, vamos lá. Vamos, pessoal. Lembrem-se que estamos no WhatsApp, no Telegram. Aí está para vocês apontarem o celular. E isso vai levar vocês para o Telegram. E também estamos no Facebook, Instagram e X. Boa noite ou bom dia para quem está na Espanha. Um grande abraço a todos. Amanhã estaremos aqui cedo informando sobre o que está acontecendo no mundo. Obrigado, até amanhã. Interrompemos sua programação. Obrigado por se ligar na verdade. Este é Pepe em Vivo. A verdade é intensa, o insólito é real. Aqui nós analisamos enfoque global. Não fique de fora. Conecte-se ao canal Pepe em Vivo, controlando o sinal Pepe e Astrid mandando a real. Jornalismo cru, aqui se respeita. Ative o alerta, não perca o fio. Até a próxima. Sim, senhor. Marque presença, inscreva-se.